Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos e irmãs deste dia, e quero desde já desejar um bem-vindos ao nosso canal Eudson Oliveira e com mais uma videoaula com o nosso Aprendendo com a lição da EBD. Desde já, aqueles que curtiram, aqueles que comentaram, aqueles que se inscreveram, aqueles que compartilharam o nosso canal, que Deus vos abençoe ricamente e continuamente, e que não cesse, não canse de ouvir os nossos vídeos, de comentarem, de curtirem, de compartilharem, porque o nosso canal é um canal exclusivo para o aprendizado da nossa escola bíblica dominical e para o nosso crescimento espiritual com Deus, com a sua igreja, até o dia da sua vinda. Ok? Então, desde já, quero também mandar a paz do Senhor à classe Atalaia, a classe Atalaia, também ao nosso professor irmão Edson, que é o professor ali da sala, e eu sou o segundo professor. Também mandar a paz do Senhor ao nosso dirigente, o diácono Magniel Nayal, também ao nosso presbítero local, presbítero Micharle, e a todos, corpo docente ali da EBD, em nossa congregação em Santo Antônio 1. Seja bem-vindo. Essa parte será uma parte introdutória, uma parte inicial, pois estava sentindo saudade dos amados e resolvi aparecer, né? E desde já nós estaremos dando sequência ou continuidade à nossa videoaula, que é feita no PowerPoint, e estaremos adentrando neste momento na nossa lição. E desde já gostaria também de mandar a paz do Senhor, né, a todos aqueles amigos e irmãos que têm orado por nós, que têm nos ajudado em oração, e que continueis orando por nós, pois a tarefa não é fácil, não é tão simples, mas eu sei que o Senhor ele tem nos ajudado e tem nos sustentado, e há de nos ajudar e nos sustentar até o fim. Ok? Então, desde já gostaria de abrir aqui a nossa parte introdutória da lição, que será a lição de número 10, que será ministrada no dia 7 de junho de 2020, que tem como o tema a intercessão pelos Efésios. E aí, essa será a lição que estaremos a estudar neste domingo, dia 7 de junho de 2020. E desde já gostaria de pedir aos amados que continuem conosco, que estaremos neste momento adentrando no comentário, no aprendizado do que esta lição ela quer nos trazer, ela quer nos revelar, ela quer que possamos aprender e nesta carreira, nesta caminhada, nesta vivência cristã, possamos se alimentar cada dia mais da palavra do Senhor. Amém? Então, desde já,
convoco a todos a adentrarem conosco no comentário da nossa lição agora e que Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e desde já seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira e estaremos com mais uma videoaula no nosso Aprendendo com a lição da EBD. Desde já estaremos a estudar a lição de número 10, onde já estamos quase bem perto do final, do término dessa lição do segundo trimestre, que veio como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 10 é essa aí que estaremos neste momento a trazer o nosso comentário e desde já peço-vos que compartilhe, curta, comente, se inscreva em nosso canal, pois toda semana estaremos trazendo uma videoaula nova mediante o comentário das nossas lições, hoje pela nossa CPAD, a Casa de Publicações das Assembleias de Deus no Brasil. O comentador da lição é o mesmo ainda, o pastor Douglas Batista, e estaremos neste momento adentrando no nosso textuário. O nosso textuário vai nos dizer: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 15. Verdade prática vai nos dizer: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Isto é tremendo, essa verdade prática, muito linda, e que Deus ele possa abrir a nossa mente, possa nos iluminar, possa realmente nos conduzir naquilo que eu e você precisamos aprender nesta lição, ok? Então, o tema da lição vai ser justamente voltado sobre a intercessão pelos Efésios. E como tema dessa lição poderíamos colocar também, né, a intercessão do apóstolo Paulo aos Efésios, né? E aí a gente pode ver que era uma igreja local, podendo ser também dentro de uma aplicação para uma igreja nacional, transcultural, né, ou internacional. Então, que esta carta, ela hoje, ela serve para nós também como aprendizado, como ensinamento, como fundamento, como base para a nossa vida cristã. Então vamos prosseguir. Aí está a questão da leitura diária, onde temos de segunda a sábado. Eu sempre dou uma pausa, uma demorada um pouco, para que os amados possam aí dar um print da tela. Eu estarei em breve vendo como é que eu faço para deixar também esse slide juntamente no nosso canal, para que aqueles que queiram também passar, quiserem aproveitar ele para ensinar, para trazer a lição também para os seus alunos, fique à vontade. O nosso interesse aqui é apenas cooperar e contribuir com o reino dos céus. Amém? Vamos mais adiante para estarmos em andamento. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai estar baseada
na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. A semana passada, nós iniciamos o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Hoje, estaremos dando continuidade desse mesmo capítulo e, neste momento, buscando a partir do verso 14, que nos diz assim a nossa verdade, a nossa leitura bíblica em classe. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda e que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Prosseguindo com a nossa leitura, versículo 17 ao 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe, que está baseada na primeira carta, ou na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 3, versículo 17 ao 19. O interessante é que nessa leitura nós podemos perceber aí, e já entrando no nosso comentário extra lição, é que o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele vai dizer que por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos e compreendemos que o apóstolo Paulo, neste momento, ele faz uma intercessão. E a intercessão é também um modelo ou uma forma de oração. E o que é intercessão? No latim é intercessio ou intercessionis. É o ato ou efeito de interceder, pedido em favor de alguém. E dentro das formas de oração que a gente pode, assim, de forma didática, trazer, existe a oração intercessória, que é esta que Paulo ele faz. Existe a oração também de gratidão ou de agradecimento. Existe a oração de petição ou súplica. E existe também aquela oração de adoração e louvor a Deus. E em todas estas, a palavra nos ensina que devemos orar com espírito, mas também com entendimento, conforme primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 15. Dentro das orações, meus amados, apenas para trazer aqui uma rápida, ligeiras palavras, a oração ela pode ser particular, de forma pessoal, privada, aquela que Jesus ensinou aos seus discípulos: quando orares, entrai no vosso quarto, fechai a porta e orai ao Pai em secreto. Então, esta é a oração particular, pessoal, entre você e Deus. Pode ser aquela oração também de concordância, aonde você vai orar e, em concordância com a outra pessoa, usando a fé, ela estará também ali concordando com a sua oração, com a sua petição. E também aquela oração coletiva, aquela oração que fazemos no meio da congregação, na congregação ou numa visita. Então, temos aí também estas definições que a gente pode trazer. Mas a Bíblia, ela não vai nos dizer ou não vai nos
paramentar que a oração deve ser apenas de uma forma ou de um jeito, não. Mas a gente pode observar e ver que podemos orar em qualquer momento, em qualquer lugar ao Senhor, podendo ser de joelho, podendo ser sentado, podendo ser deitado, podendo ser em pé, podendo estar dentro de um grande peixe, podendo estar preso em cadeias, que esta era o caso do apóstolo Paulo, e independente do lugar, né, no campo, no monte, na praia, no templo, no quarto, aonde você estiver. Por isso que Jesus usa a expressão aonde o Pai procurarão os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem em Gerizim, mas aonde eu e você estiver. Amém? Então, vamos prosseguir. Paulo, ele também usa, no versículo 14, ainda dando continuidade, nós acabamos de falar porque Paulo ele se põe de joelho, e segundo o comentador Helenay Cabral, ele vai nos dizer que isto não é apenas uma postura que Paulo faz, digamos, de forma física e literal, mas porque estava preso, acorrentado, mas de uma forma espiritual e figurada, onde Paulo ele se coloca realmente de uma forma de reverência a Deus em pró de alguém. E então, o que eu gostaria de pegar aqui é esta palavra, este significado, este sentido. Por causa disso, né? Por causa disso. E esta palavra, por causa disso, essa frase, ela nos indica a consequência ou a conclusão da oração anterior. E qual é a oração anterior? Nós pegamos a oração anterior, que ficou para a semana passada, que se passou, é o versículo 13, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Então, o que é que eu entendo aqui? O que é que eu entendo? Que o apóstolo Paulo, ele ficou sabendo, ou de alguma forma foi revelado a ele, ou chegou a ele, que os crentes ali de Éfeso, eles estavam desfalecendo. E o que significa esta palavra desfalecendo ou desfaleçais? No grego é ekákeo, que é estar mal ou fraco. Por implicação pode ser falhar. E no coração pode ser desmaiar ou estar exausto. Segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, na sua página 2176, ele vai dizer assim, no geral, o que significa essa palavra desfaleçais. É sentir medo, desfalecer, desmaiar, desanimar diante das provações, das dificuldades, perder a coragem, apresentar-se como um covarde. Então, a nossa Bíblia de Estudo Palavra-Chave, ela vai trazer esta definição para desfaleçais. Então, é como se o apóstolo Paulo, ele percebeu esta situação nos crentes de Éfeso. E ele agora, que tem essa palavra como sinônima, por causa disso temos como sinônima, e em outras versões vemos dessa forma, por esse motivo, por esta causa, por esta razão, por isso, tem mais de 31 frases sinônimas desta palavra, ok? Então, apenas aí para os amados acrescentarmos neste momento introdutório da nossa lição. Vamos agora para também, no versículo 15 agora, que ele fala sobre do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Por que é que eu estou falando desses dois versículos? Porque esses dois versículos, particularmente no comentário da lição, no esboço da lição, eles não estão de forma direta, de forma comentada, né? Então, por isso que estamos aqui trazendo
esta acréscimo da nossa lição. A palavra família aí, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, podemos ver que no original grego, as palavras pai e família correspondem a pater, pai, e pátria, família ou paternidade. Parte dessa frase diz toda a família, mas a ideia correta distingue cada família. Toda a família, entre parênteses, ponto final. A continuação da frase apresenta família nos céus e na terra. Indica dois tipos de famílias ou paternidades filiadas a Deus: pai, família nos céus e família na terra. Quem faz essa observação e esse comentário é o nosso pastor Elenay Cabral, no seu livro Comentário à Carta de Efésios, na sua página 37. E ele vai dizer mais assim: família aqui há duas interpretações. Deus como pai de tudo que criara, céus e terra. E a segunda é, dentro do contexto geral da Bíblia, toda família pode ser. Toda família nos céus pode ser. Reúne todos os redimidos que já morreram, e toda a família na terra reúne todos os redimidos que já morreram. Reúne todos os redimidos em Cristo que formam a igreja na face da terra. Então, o comentador Elenay Cabral, ele vai dizer que nesse contexto geral da Bíblia, pode utilizar esta expressão toda a família, como Deus como o Pai, como o paterno, de todos redimidos em Cristo, que forma a igreja, tanto os que já estão mortos nos céus, quanto os que estão vivos na terra, ok? E o segundo ponto de vista também para se interpretar essa palavra toda a família nos céus, reúne os seres celestiais, que aí engloba os anjos que servem a Deus todo o tempo nos céus, e também toda a família na terra, que agora está falando dos vivos, que são todos os salvos que formam a igreja de Cristo. Este é o comentário do pastor Elenay Cabral, na sua página 37. Então, como sempre fazemos, trazemos algo aqui diferenciado para acrescentar aos nossos alunos da nossa EBD. E também trazendo aos nossos professores que também nos acompanham, que está sempre conosco a nos ajudar. Efésios, que também faz parte da nossa leitura, que eu passei aí batido, capítulo 3, versículo 20 ao 21, que ficou faltando da nossa leitura bíblica em classe. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, desde já, está aí os hinos sugeridos pela a nossa lição 83, 545 e 577. Vamos desde já para o nosso objetivo geral. O objetivo geral é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, na restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então, o objetivo da lição é aprender a eficácia da oração, esse meio, esta forma, este elemento, vamos colocar este objeto, esta ferramenta que nos faz em comunhão ou entrar em comunhão com Deus. Vamos, neste momento, para os nossos objetivos específicos, que nos diz assim: refletir acerca dos propósitos
da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O que eu posso, desde já, adiantar aos amados nesse primeiro objetivo específico é que a oração sem propósito é um diálogo qualquer e comum. Por quê? Porque a oração deve ter propósito. A oração deve ter um propósito. E o apóstolo Paulo aí, ele relata qual seria o seu propósito, né? A oração tem um propósito, tem a sua necessidade. Então, o que é que podemos trazer aí também? É que a oração ela deve ter um propósito, uma necessidade, e vemos a quem devemos orar. Ele ensina também a quem devemos orar. E em terceiro, um coração humilde e cheio de amor e de misericórdia, para assim fazermos esta oração. O segundo objetivo específico vai dizer destacar a necessidade da igreja de estar arraigada e fundada no amor de Deus. Então veja que a oração ela tem um propósito e ela tem agora uma necessidade. E está arraigada e fundada no amor de Deus, que isto significa a base de todo cristianismo, do Evangelho de Cristo, que é o amor. E por que não dizer do Evangelho de Deus, que Deus é amor? E terceiro objetivo específico é conscientizar que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. E por que não dizer que Deus tem muito mais coisas ainda para nós que nem pensamos e nem imaginamos e nem conseguimos adentrar de uma forma natural e física e carnal. Então, para obtermos estas bênçãos, essas dádivas, esses presentes de Deus, eu gostaria de vos dizer que existe uma palavra-chave para isto. E qual é a palavra-chave? A fé e a perseverança. Permanecer, ok? Então vamos mais adiante. A nossa introdução vai dizer: após revelar o mistério oculto e todas as dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. E na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. E refletir sobre a oração intercessória do apóstolo Paulo é o tema desta lição. O que eu posso aqui também trazer para os amados e acrescentar é que o apóstolo Paulo, aqui, a intercessão dele, né, o pedido do apóstolo Paulo, aqui, ele é a segunda vez que vemos o apóstolo Paulo, dentro da carta aos Efésios, fazer esse pedido em oração a Deus. A primeira é o que nos registra em Efésios capítulo 1, versículo 17, que Paulo ele faz aí 3 pedidos especiais na sua oração em favor dos crentes de Éfeso. O primeiro é que eles recebam o espírito de sabedoria. O segundo é o espírito de revelação. E o terceiro, tendo os olhos iluminados, que é o versículo 17 e o versículo 18. E agora no capítulo 3, Paulo ele entra mais uma vez nesse capítulo, né? Nesse versículo, o qual nós estamos estudando no versículo 14, ele entra mais uma vez em oração a Deus. E qual é o pedido que o apóstolo Paulo, neste momento, ele faz? Ele faz para que Deus o abençoe em riquezas de glória e que eles possam estar corroborados com o poder do Espírito no homem interior, arraigados e fundados em amor. Então podemos ver aqui, meus amados, para adentrarmos aí no primeiro tópico, é que
dentro desses 3 pedidos que Paulo faz no capítulo 1, versículo 17, nesse capítulo 3 e o versículo 14, Paulo também ele vai fazer outros pedidos, corroborados com o poder do Espírito, arraigados e fundados em amor, né? E para a glória do Senhor. O que me chama a atenção quando eu estava estudando ontem e lendo com o nosso amado também e irmão Albérico, é que o pedido de Paulo não foi por prosperidade financeira, não foi para milagres, sinais e prodígio. Ele não apelou para a rosa ungida, para a vassoura ungida, né? Ele não apelou para a toalha ungida, ele não pediu casa, ele não pediu carro, mansões, ele não pediu casamento, ele não pediu filho, não pediu bens materiais, ele não pediu coisas deste mundo. O que apóstolo Paulo ele pede aos crentes de Éfeso é algo espiritual, algo sobrenatural. É como um dispenseiro de Deus, ele está querendo trazer aos irmãos ali da igreja de Éfeso que Deus, há uma dispensa no reino dos céus, há uma dispensa, me permita conjecturar aqui neste momento, há uma dispensa no céu, há uma dispensa que Deus ele quer dar, ele quer revelar aos seus filhos, à sua igreja, mas para isto é necessário termos o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, os olhos iluminados, está fundamentado, está corroborado com o poder do Espírito Santo, está arraigado e fundado no amor de Deus. Então, o apóstolo Paulo, como despenseiro dos céus, ele traz algo sobrenatural para os crentes. E aí, me permita neste momento, eu sei que não entrei no primeiro tópico ainda, mas Deus coloca no meu coração para vos falar com muito temor, sabedoria, é que o apóstolo Paulo, como despenseiro, ele estava com a dispensa cheia das bênçãos do Senhor, da glória de Deus. E, infelizmente, estamos vivendo uma época, em um momento que muitos estão com a dispensa vazias, sem ter o que oferecer à igreja, sem ter o que oferecer às suas ovelhas, sem ter o que oferecer ao seu rebanho. E por muitas das vezes o rebanho ele se afugenta, ele corre porque não está tendo alimento sadio, não está sendo alimentado bem. Então, que nesta manhã, eu e você, como despenseiro do Senhor, o que é que temos para trazer para a igreja? O que é que temos para dar a nossas ovelhas, seja no lar, seja na igreja, seja onde quer que esteja? Será que eu e você estamos com essa dispensa? Estamos ligados com o céu para trazer essas dispensas? Vemos aí tanto culto, tanta mensagem de autoajuda. Deus vai te fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e Deus vai te dar isso, e nada vemos resultado. Mas peço a vocês, neste momento, eu sei que não entrei nem no primeiro tópico, mas quando vemos fazer aqui a nossa videoaula, quando vemos aqui fazer o nosso comentário da lição, nós sempre oramos ao Senhor para que Deus ele nos ajude, Ele nos ilumine e que Ele possa nos dar uma palavra também. E assim prosseguimos. O nosso ponto central é: temos o dever de interceder uns pelos outros. Isso é bem interessante, porque o nosso comentador, ele na lição de professor, interagindo com o professor, ele vai dizer assim: a lição que estudaremos nesta semana fala sobre o valor da oração intercessória. Nela veremos quanto o apóstolo Paulo apresentava a Deus a igreja que ele amava. E ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos um pelos outros, e quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração e assim
nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas. Aquele que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta das demandas de nossos queridos irmãos. Amém? Então, que eu e você possamos ter esta empatia. Quando o irmão faz um pedido, é porque ele precisa, ele está necessitado. E devemos pedir também isto. E existe um momento que não somente a oração, a nossa lição vai falar aqui, não somente a oração, mas a ação. E estamos vivendo muito isso nos nossos dias. Temos mais palavra, temos visto mais mensagem, temos visto mais pregações, mas menos e pouquíssimas ações. E para o Evangelho do Reino, temos que ter as duas coisas. Vamos prosseguir com o nosso primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito. Então vejamos que essa expressão corroborado é um adjetivo que tem como confirmado, que se confirmou, cuja verdade foi atestada. Então, que eu e você esteja confirmado, né? Esteja atestado nessa verdade. E aí aqui Paulo ele pede em que? Com o poder do Espírito. Então o poder de Deus, o Espírito Santo, é que vai nos motivar, nos levar a esta verdade. E no seu segundo significado também é algo que é comprovado, que se provou como verdadeiro. E temos como sinônimo dessa palavra corroborado, reforçado, confirmado, comprovado, afirmar e verdadeiro e fortalecido. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. O nosso primeiro tópico ele terá esses 3 subtópicos, que é as riquezas da sua glória, fortalecidos com poder e habitados por Cristo. Por Cristo. Então, vamos lá para o nosso primeiro subtópico. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. E qual é esse pedido? O poder do Espírito no homem interior. Paulo é aquele apóstolo que recebe essa revelação e que trabalha muito a questão do homem interior, né? E o homem exterior, o homem carnal e o homem espiritual. E o segundo pedido é e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então, está aí o nosso primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito. Primeiro, o poder do Espírito no homem interior, aquele que habita dentro de nós, e a presença de Cristo nos corações do crente. E agora vamos ver o que significa isto, né? As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, ou seja, a de Deus. A riqueza de sua glória significa a de Deus. E o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. E o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Veja que Deus, ele é o dono, ele é o possuidor, mas também como despenseiro ele tem bênçãos ilimitadas para mim e para você. Que eu e você possamos adquirir essas bênçãos do Senhor. A expressão glória, meus amados, não é essa glória que nós demos no culto, mas essa glória que demos no culto a Deus é como se fosse uma forma de adoração, uma forma de exaltação a Deus. E segundo a palavra, a Bíblia de palavra-chave, ela vai dizer aqui na sua página 1391, a palavra grega é doxa, dignidade, glória, glorioso, honra, louvor,
adoração. Então, quando fazemos isso, estamos trazendo à memória que estamos servindo, adorando, exaltando a um Deus glorioso e ao único Deus que merece toda a honra e toda a glória. Referindo-se à honra, louvor e adoração, honra devida ou prestada, só Deus recebe isto, né? Isto é, ao louvor, os elogios, aos aplausos. E aí, o nosso comentador também, no seu livro, ele vai dizer: Deus é pleno em glória. E se os amados quiserem anotar, Romanos 9, 23, Romanos 11, 33, Filipenses 4, 19, Colossenses 1, 27 e também 2 e 2. Deus é pleno em glória. E essa glória significa e indica a sua grandeza e majestade e o seu glorioso e sobre excelente poder. Então, essa expressão glória, o comentador da lição no seu livro, ele vai nos trazer isto aí, ok? Então, vamos lá. Prosseguindo. As riquezas da sua glória, continuação. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, Paulo não está dizendo que os crentes ali não tinham Jesus, que os crentes ali não possuíam Cristo no seu coração, mas a gente vai trazer aí o que ele quer dizer com isso. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. O que podemos também ver aí, meus amados, eu não coloquei no slide, mas sempre como eu gosto também de trazer algo a mais, o apóstolo Paulo, ele diz na própria carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 10, ele diz: Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, que eu e você possamos nos fortalecer na força e no poder do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos prosseguir aí com o nosso texto de 1 Coríntios 16 e 13, que diz assim: Vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos variamente e fortalecei-vos. Então, o fortalecei-vos aí é que eu e você possamos nos fortalecer na força e no poder do Senhor Jesus. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 ao 17, que diz assim: E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isto é tremendo, isto é lindo, porque o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que esse Espírito Santo, ele habita em nós, não de uma forma temporária, mas de uma forma agora permanente. E vamos dar procedimento que os irmãos vão entenderem. E que esse Espírito atua no homem interior e o capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então, veja o que é que Paulo ele diz aí na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Ele diz assim:
14, eu anotei errado aí, versículo 14 ao 16, eu anotei errado. Vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo, ele traz aí aos crentes de Éfeso que na nossa condição hoje em Cristo, possamos aproveitar este momento, aproveitar esta capacitação do Espírito Santo de sermos um ser espiritual. O terceiro subtópico vai dizer, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoken, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. E eu poderia acrescentar aqui, sem Cristo, este templo, esta congregação, esta assembleia não passa, não deixa de apenas ser um ajuntamento de pessoas. E não igreja, e não eclesia, mas um ajuntamento de pessoas. Porém, Cristo é o centro, é o cabeça da igreja. E se o cabeça não está no corpo, como saber, como identificar quem é este corpo? Então, Cristo, ele é o cabeça. E por esta razão, em Cristo, ele mesmo diz isto. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vemos que a igreja é edificada em Cristo. Se está fora de Cristo, não é igreja, é ajuntamento, é congregação, é qualquer outra coisa, mas não é igreja. E a segunda verdade que aprendemos é que em Cristo nós seremos inabaláveis, seremos indestrutíveis. Por quê? Porque Ele nos garante a vitória. E assim chegamos à síntese do nosso primeiro tópico, aonde aprendemos que as riquezas da glória do Senhor, o fortalecido no poder dele e habitados por Cristo. E aí ele vai dizer na síntese, o poder e a presença de Cristo capacita os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Eu coloquei aí essa imagem propositalmente do Peregrino, que você ainda não assistiu ou já assistiu. É um filme bem interessante e muito bom. É fantástico esse filme, a jornada que esse homem ele passa. E se você tiver um tempinho para aproveitar nessa quarentena e não assistiu, não viu ainda, sugeria você ler. É algo muito bom, bem interessante. Então, vejamos agora para o nosso segundo tópico e para concluirmos aí com essa síntese, o que é que podemos observar aqui, amados? É que toda a igreja aqui na Terra, né? Toda a igreja aqui física, toda a denominação, ela terá os seus defeitos, ela terá suas imperfeições, assim como a igreja de Éfeso também tinha. E se formos avaliarmos, eu não vou falar, não vou trazer aqui neste momento, mas do capítulo 4 por diante, o apóstolo Paulo ele vai fazer algumas exortações àquela igreja. E que aquela igreja era algo fantástica, né? Porém tinha os seus erros, as suas falhas e as suas fragilidades. Então, não se pasme
não se decepcione, porque devemos estar firmado e enraizado em Cristo, que é a nossa rocha, que é a nossa pedra fundamental, que é a nossa pedra principal, que é a nossa pedra de esquina. Ok? Então é apenas uma observação nesse primeiro tópico. O segundo tópico vai dizer arraigados e fundados em amor. O primeiro subtópico vai falar amor, a virtude cristã. O segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. E o terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Essa lição tremenda. Gostaria desde já parabenizar a CPAD mais uma vez e ao comentador da nossa lição, que ele foi muito feliz nesses comentários e o tema muito bom para nós no tempo odierno. Vamos para o nosso parte introdutória aí do segundo tópico. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Veja, e aí o apóstolo Paulo ele começa a ensinar, começa a mostrar, começa a dizer. No capítulo 4 a gente vai ver que o apóstolo Paulo começa a exortar. A igreja de Éfeso era uma igreja que era conhecida pelo seu amor. Em Apocalipse, se os amados também lembrarem, nas 7 igrejas da Ásia Menor, e a de Éfeso também estava incluída no capítulo 4 e o versículo 4, o próprio Cristo vai dizer que a igreja de Éfeso tinha obras, tinha suportado, tinha tolerado muitas coisas, tinham combatido, mas uma das coisas que a igreja de Éfeso tinha perdido foi o seu primeiro amor. E a recomendação foi: deixaste o teu primeiro amor. E o que é que podemos ver e concluir com isto? É que hoje temos muitas igrejas que têm palavra, têm doutrina, têm costume, têm tantas outras coisas, mas está em escassez de amor. E por que isto? Vamos dar procedimento. O primeiro subtópico do nosso segundo tópico vai dizer amor, a virtude cristã. A virtude ou as características, né? Ou as verdades, ou a base, ou o alicerce. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja que desde o Antigo Testamento podemos revelar ou ver esta revelação que Deus é amor. E 1 João 4,8 vai nos dizer isso. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Efésios 5,2 vai dizer: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória seja dada ao nome do Senhor, pois foi o seu rico amor, foi o seu sublime amor, seu maravilhoso amor, seu indiscutível amor, algo que não podemos definir, algo que não temos palavra, não temos como definir este amor de Deus. Está fora do alcance da mente humana. O amor é um resumo da lei e dos profetas. Mateus 22:40 vai dizer: desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí Jesus ele responde a indagações dos fariseus ali, quando pergunta a Jesus qual seria o primeiro ou os 2 maiores mandamentos, e Jesus ele responde de uma medida tal que faz um resumo de toda a lei, amando a Deus e ao seu próximo. O sinal dos discípulos de Cristo também é o amor como característica desta mensagem, como essa característica
do verdadeiro discípulo de Cristo. É um sinal. E conhecerão se vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o interessante aí, amado, que quando vos amardes uns aos outros, o amor está não só voltado em uma questão de oração, em uma questão de dizer que amo de palavra, mas no ofício, no exercício, não vemos, não enxergamos isso. Também é a prova da filiação com Deus. 1 João 4,7 vai dizer: amados, ameis uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Esses textos já falam ao nosso coração sem precisar argumentar, sem precisar esboçar. E este amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João 13,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E aí Jesus ele vai dizer também aos seus discípulos ali, quando ele diz: quando fizerdes a um destes pequeninos, estás fazendo também a mim. Quando lhe der um copo com água, quando visitardes nas prisões, quando cuidares na rua, quando vestires, quando derem o que alimentar, estás fazendo também a mim. Porque os discípulos indagaram: Senhor, quando é que estaremos fazendo isso para ti? É quando você fizer isso com o seu irmão. E o que me chama a atenção é que muitas vezes o irmão, ele erra, ele falha, ele peca, né? Pode ser até mesmo, às vezes, um obreiro da casa do Senhor e ele passa os 3 meses, passa 1 ano disciplinado, 2 anos, 3 anos e ninguém vai o visitar. Tem pessoas que muitas vezes se desviaram da igreja e não receberam a visita do seu líder. E muitas vezes dizemos e falamos que temos amor. Mas será que isto realmente é verdade pelas ações, pelos atos? Irmãos que às vezes param no campo dos hospitais internados 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 ano, chega em casa, mas não recebe uma visita dos seus líderes. E será que isto realmente é amor? Ovelhas que estão talvez sem pastores. Mas vamos adiante. O amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Paulo, em primeira carta aos Coríntios 13:13, ele vai dizer: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Aí está a caridade. Estas 3, mas a maior desta é a caridade ou o amor. Então, que eu e você possamos exercer mais o amor. Eu acredito que quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos do Espírito Santo, estamos vivendo mais este amor. Quando nos aproximamos mais do lado carnal, físico, material, estamos nos distanciando deste amor. Estamos nos distanciando desta verdade. Por quê? Porque vem aí a cobiça, vem a avareza, vem o egoísmo, vem o egocentrismo, e isto vai fazendo com que este amor vá esfriando. E também como fruto do Espírito Santo, ele vai sendo escasso. O Espírito está lá dentro de nós, mas essas virtudes, esses atributos do Espírito, ele vai ficando inerte, ele vai ficando estacionado, aonde você não consegue ver, não consegue imaginar essas características na vida do crente. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. A base do cristianismo está no amor, porque Deus é amor. Arraigados e fundados em amor, segundo tópico. Após rogar ao Pai
pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão aí, no versículo 3 e 17, ele diz: arraigados e fundados em amor. E o que significa isso, amados? A palavra arraigado significa criar raízes, enraizado. Segundo é aferrado, agarrado, entranhado, das entranhas, que é a parte mais íntima que também a gente pode utilizar a palavra misericórdia. Né? A misericórdia, ela também tem essa conotação de algo muito íntimo, algo que está lá no nosso dentro, lá no mais íntimo do nosso ser, das entranhas, né? Então que eu e você possamos estar arraigado. E arraigar também significa firmar pela raiz, enraizar, fixar, tornar permanente, lançar raízes, fixar, estabelecer-se. Que eu e você possamos estar fundados neste amor em Cristo. Amém? Compara os santos como uma planta bem arraizada e uma casa bem alicerçada. Está aí no design. A expressão fundado é um adjetivo que do latim é fundatus, que é baseado em princípios ou razões eficazes. Então, que eu e você possamos estar arraigados neste amor. Arraigados e fundados em amor, continuação, indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. E por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios 13, do 1 ao 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, a dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Eu não vou comentar o texto porque já estamos aí praticamente a 50 minutos do nosso comentário, para não se alongar mais, mas que os amados eles possam examinar e meditar acerca desse texto. Terceiro subtópico e último do nosso tópico, para irmos para o terceiro e a nossa conclusão. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai que em Cristo nos amou e ainda nos ama, e que, por isso, devemos amar uns aos outros. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, o apóstolo João, primeira carta, 4, versículo 10 ao 11, ele diz: nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E existe um texto também que está em 1 João, acredito aí. Ele diz, assim como Jesus deu a sua vida, nós também devemos dar a nossa vida um pelos outros. Esta é a base do cristianismo. Isto sirva de reflexão para a nossa vida nesta manhã, deste dia. A intensidade do amor, o apóstolo Paulo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
cheio de toda a plenitude de Deus, amados. É aquilo que o apóstolo Paulo ele diz lá no capítulo 4 também. Não enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É isto aí. É se encher, é se aproximar. E aí, como eu disse anteriormente, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos a Deus, quanto mais buscamos este relacionamento, esta comunhão, nos enchemos mais de Deus. Temos essa plenitude. Mas enquanto mais nos afastamos de Deus, das coisas de Deus, nos tornamos carnal, material e egocêntrico. A síntese desse segundo tópico vai nos dizer, nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Alcançar a perfeição não é que iremos alcançar a perfeição neste mundo, neste corpo, nesta vida, mas até que possamos alcançar a perfeição, chegando à conclusão do final da nossa carreira em estar com Cristo e receberemos um novo corpo e uma nova vida. O terceiro subtópico e último vai dizer: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Teremos como subtópico a dimensão das bênçãos divinas, o convite para a adoração e a glória devida a Deus. Vejamos o que é que nós estaremos aí a falar. Desculpe aí, meus amados, é que houve um erro técnico aqui. Primeiro subtópico, a dimensão das bênçãos divinas. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Isto nos mostra a nossa limitação e a nossa fragilidade. Mas o Deus que eu e você servimos é um Deus grande e poderoso. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas na sua plenitude, no seu completo, ok? E nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para que os homens amam. Então, Deus, ele tem muito mais ainda daquilo que pensamos ou imaginamos. O que mais precisamos, Deus sabe muito mais ainda. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55:9, que nos diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí, desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. Não temos como calcular, não temos como mensurar. E assim ele diz: a grandeza do poder de Deus, do nosso Deus, é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 14, onde fala sobre a pergunta de Deus a Salomão, e os amados sabem, não estarei lendo aqui. Segundo subtópico vai dizer o convite para adoração. O convite para adoração, Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Cristo
em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Ou seja, nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e das bênçãos divinas, que excede a compreensão humana. Porém, além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor a Deus, a adoração, a gratidão, né? E assim podemos desde já corrermos aí para o nosso terceiro subtópico e o último para a conclusão da nossa lição deste comentário. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus faz parte dos propósitos da instituição da igreja. Vejamos, Paulo faz essa citação no próprio livro, na própria carta aí aos Efésios, versículo 1, do capítulo 1, versículo 6, 12 e 14. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. E versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Existe coisa melhor do que essa, amados? Aqui está algo melhor do que isto, de que carro, moto, casa. Eu sei que isto é bom, isto faz bem, isso é importante, isto precisamos e necessitamos nesta vida, mas o maior e o maior deste é as coisas espirituais. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. O que é que eu posso entender aqui? É que a igreja ela pode hoje ser uma das maiores igrejas, pode manter 1 milhão de pessoas, 30 mil, né? Pode ser aí a mais luxuosa igreja, mas não se compara com a glória de Cristo, não se compara com os propósitos de Deus, com a obra que Deus tem feito. Então, o que eu e você, Salmo 115, verso 1 vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. João 13, 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Versículo 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará, e em si mesmo, e logo o há de glorificar. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido em frase: para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Amém? Então, aí é o nosso terceiro subtópico e o último subtópico. E estaremos para a síntese desse tópico e assim concluímos o nosso comentário da nossa lição, que diz assim: as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis aos cristãos, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Estamos vivendo em uma época de conflitos religiosos, de conflitos que igrejas querem ser uma melhor do que a outra, maior do que a outra, numa ótica humana, carnal e destrutível.
querendo ser melhor, talvez não, e até muitas cheguem a bater no peito e dizer: eu sou a melhor igreja, eu sou a maior igreja. E isto é um abismo que eu e você possamos exaltar e engrandecer a Deus. Conclusão da nossa lição. Eu não quero falar aqui mais. A conclusão do nosso comentador, ele diz: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares. Vamos lá. Os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor, das virtudes, da base do cristianismo, do evangelho, que é o amor, e o 4, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então veja que a nossa exaltação, a nossa glorificação por ter conquistado, por ter conseguido alguma coisa, devemos sempre exaltar e delegar tudo isto a Deus. E por esta razão, Paulo chega na sua primeira carta aos Coríntios, que ali havia aquele grupo, um servindo a Paulo, outro a Pedro, outro a Cefa, outro a de Cristo, E Paulo, ele diz: olha, acabe com isso, deixe isso. Por quê? Porque um planta, um colhe, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E eu quero terminar aqui essa conclusão, que quando os discípulos de Jesus viram um homem que pregava, que ensinava, que expulsava demônio em nome de Jesus, eles criaram ciúme e mandaram que aquele homem parasse, repreenderam o homem, e foram a Jesus agora denunciar, foram a Jesus agora julgar, trazer a causa, levar a causa a Jesus. Ó, Jesus, nós encontramos o homem que está fazendo milagres, expulsando o demônio, pregando no teu nome, e ele não te segue, ele não faz parte do nosso grupo, ele não faz parte da nossa igreja, da nossa denominação. Aí Jesus disse a ele: olha, se ele não é contra nós, ele é por nós. Deixe ele pregar, deixe ele fazer a obra do Senhor. O apóstolo Paulo também ele vai dizer que é necessário que alguns preguem, nem que seja por inveja, por ganância, mas que seja pregado o evangelho de Cristo. E por que tanto medo, por que tanta cuidado, por que tanta preocupação com isso? Que deixe as igrejas crentes pregarem, está pregando o evangelho, que eu e você possamos cuidar de nossas vidas. Amém? Eu concluo aqui com essas palavras em nome de Jesus. Não irei falar mais para não cansarmos, e eu sei que já passamos aí 1 hora de comentário, mas foi necessário. Neste momento, eu peço a vocês que entre lá no nosso canal no YouTube, Eudson Oliveira, Aprendendo com a Lição da EBD, curta, comente, compartilhe e se inscreva, e que na próxima semana estaremos aqui comentando a lição de número 11, que terá como tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Que Deus abençoe, que a todos os alunos e professores que estarão neste domingo aprendendo mais esta porção da palavra do Senhor, que Deus ele possa vos ajudar e vos abençoar ricamente. E até a próxima semana, se Deus assim permitir.